Aleluia. Está escrito assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou-se para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Irmãos, o capítulo de número, o versículo 17, deparou-se, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém. Irmãos, uma leitura um pouco extensa, mas eu vou pedir, irmãos, que você preste muita atenção na palavra. Eu tenho certeza absoluta, e falo isso pelo Espírito, que esta palavra tem endereço certo. Deus te trouxe aqui para falar com você e comigo, e Deus quer que você saia deste culto regozijante na presença dele. Aqui nós nos deparamos com uma situação dramática. O que era a cidade de Nínive? Nínive pertencia à Assíria, e os assírios, quem conhece a história daquele povo sabe que era um povo, irmãos, pecador ao extremo, um povo que o seu comportamento, a sua prática, o seu paganismo fedia as narinas de Deus. Alguns historiadores contam que quando os assírios conquistavam uma cidade, eles pegavam a cúpula política daquela cidade, os seus governadores, os seus príncipes, e cortavam os dedões dos pés para que eles não fugissem. Cortava o dedo polegar para que eles nunca mais pudessem empunhar uma espada. Os olhos dos guerreiros eram furados em carne viva a ferro quente. Ganchos eram colocados nas narinas
e eles eram puxados por cavalo pelas ruas da cidade para humilhar os seus inimigos. Mulheres eram violentadas, mulheres grávidas tinham seu ventre aberto e colocado animais dentro e costurado novamente. Jonas, quando ouve a mensagem de Deus, que ele teria que pregar naquela cidade, imagino eu, que ele indignou-se. Dizem agora historiadores, não comprovado pela Bíblia, que os pais de Jonas poderiam ter morrido assassinados pelos assírios. Estou agora conjecturando. Deus disse: eu não vou pregar para aqueles miseráveis, eu vou para bem longe que eles morram. Aleluia. Meus irmãos, versículo 3 diz que ele pagou a passagem para fugir da presença do Senhor. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você paga a passagem, o significado é: você escolhe o caminho e o lugar para onde você vai. Porque às vezes Deus manda a gente fazer algo, ir para algum lugar, e a gente diz: não vou não, vou para outro lado. Aleluia. E aí, quando você escolhe o lugar para onde você vai, é você quem toma a direção, e é você quem acaba determinando a rota. E por isso, irmãos, que muitas pessoas dentre nós estão passando hoje por uma situação difícil, porque entrou na frente, tomou o GPS e ele está dirigindo a própria vida, e Deus não pode opinar e nem orientar. Isso é profético. Aleluia. Mas quando Deus se encarrega da passagem, a direção é dele, ele faz a rota, ele indica o caminho. Aleluia. Se você vai casar, se você vai comprar um carro, se você vai mudar de endereço, vai comprar uma casa, põe na mão de Deus, que ele indica a rota e vai dar tudo certo. Quando Jonas saiu da presença do Senhor, irmãos, pode observar pela Bíblia, ele foi só descendo. Ele desceu a Jope, ele desceu ao navio, ele desceu para o porão, ele desceu para o mar, e quando foi lançado pelos marinheiros, ele desceu para o ventre do peixe, e aquele animal com Jonas no ventre desceu para o fundo do mar, porque animal grande só vem para a superfície para respirar. Jonas foi só descendo. Meus amados irmãos, quantas vezes Deus nos dá uma ordem e nós a recusamos, outra vez Deus manifesta a nós a sua vontade e nós a ignoramos. Em outras oportunidades nós passamos na frente e queremos dirigir a nossa vida de acordo com a nossa vontade, e a tendência é ir só descendo, é ir só fracassando. Mas nesta noite, crente, ponha o teu projeto na mão de Deus, que vai dar tudo certo na sua vida, e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Querido, Deus está falando: sai do porão, acorda, faz o que Deus te mandou, atenda a vontade de Deus, que vai dar tudo certo, porque ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Irmãos, Deus não está preocupado com a velocidade, porque Deus, irmão, Jonas queria ir embora logo, e de repente ele pegou até um navio mais veloz. Eu estou aqui conjecturando, mas irmãos, Jonas queria, imagino eu, ir o mais rápido possível para Tarse. Aleluia. Eu vou repetir: Deus não está preocupado com a velocidade, Ele está de olho na direção. Você sabe, aleluia, qual é a direção certa? A direção certa é aquela que está debaixo da vontade de Deus. É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Aleluia. É tão forte isso, irmãos, que eu vou abrir um parênteses aqui, que os irmãos de Davi chegaram primeiro. O profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir um dos meninos, e os irmãos de Davi chegaram primeiro. Aí foi passando o profeta: ó, eu ungi um aqui hoje. E foi passando. Quando o profeta viu o primeiro, grandão, bonito, aleluia, gatão, robusto, disse: esse é o escolhido do Senhor. O Espírito Santo disse: não se importe e não olhe para a aparência, nem para a formosura, porque eu olho o coração. Aí foi passando Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai, Osem, aleluia. E o profeta disse: escuta, acabou os mancebos? Ele disse: não tem um, mas está lá no pasto cuidando das ovelhas. Então ninguém pega na coxinha, ninguém pega na Coca-Cola, ninguém pega no bolo, na torta. Enquanto ele não chegar aqui, aleluia, o culto não vai continuar. E o menino foi ungido na frente dos seus irmãos. Você pode chegar depois, mas você vai chegar em nome de Jesus.
Aleluia. O homem pode deixar você no freezer, pode lhe colocar na geladeira, lhe tirar as oportunidades, ele pode até lhe boicotar durante um tempo, mas no tempo de Deus vai chegar na sua vida. Não importa se o homem quer ou não quer, não importa se o inferno quer ou não quer, se é projeto de Deus, ele vai te colocar lá. Aleluia. E aí, queridos, não é por ordem de chegada, mas pelo propósito divino. Jonas estava naquele grande navio que estava se movendo, mas ele mesmo estava parado. Onde ele estava, irmão? No porão. Irmão, o navio a ponto de se quebrar, o homem dormindo na tempestade. Como é que consegue ficar parado em meio à tempestade, irmão? Quanto crente que a luta chega, está tudo dando errado, a tempestade chegou, irmão, mas não ora e não vai nos pés do Senhor. Eu estava dizendo que os marinheiros pagãos, cada um orava ao seu Deus. Eles estavam clamando, talvez segurando uma estatueta na mão, e o profeta de Deus dormindo no fundo do navio. Eu fico vendo às vezes, irmão Antônio, presbítero Antônio, os amigos da outra religião viajam para Aparecida, sobe a escadaria de joelho, clama para a estátua que não pode ouvir, chicoteia as próprias costas, carrega a cruz, e quando recebe alguma coisa, por misericórdia, ainda põe a faixa na frente, bem grande: agradeço a Santo Expedito pela graça alcançada. E às vezes nós esquecemos de dar um testemunho agradecendo a Deus. Olha os marinheiros, que exemplo, na tempestade orando e buscando a Deus, o Deus deles. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, queridos, eu pergunto a você, por que é que você está com pressa se a direção é dele? A Bíblia conta a história de dois homens que dormiram no barco. Quando Jonas estava naquele navio, que era um grande barco, ele foi dormir. Mas em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, Jesus também estava dormindo no barco. A diferença entre o barco de Jonas e o barco de Jesus é que no barco de Jonas a tempestade chegou por causa dele, mas no barco de Jesus a tempestade acabou por causa dele. Ah, você não entendeu? Irmãos, não deu. Alguns deram glória aqui. Deixa eu te explicar. Se você estiver na tempestade com Jesus no barco, irmãos, a tempestade vai chegar, porque ele ainda fala ao vento, ele ainda fala ao mar, ele ainda acalma a tempestade, querido. Você pode ter passado por aquela porta debaixo de tempestade, mas aquele que tem a voz, aleluia, de comando sobre a tempestade, pode cessar a tempestade na sua vida nesta noite e você cantar o hino da vitória. Aleluia. Eu sei de uma coisa: quando Deus observou Jonas dentro do barco, ele viu que ele estava fora, mas quando ele foi lançado fora, Deus viu que Jonas estava dentro da vontade dele. Aleluia. E se Deus, querido, eu vou falar devagar, não te tirar desse barco, você não vai querer sair, porque é a sua zona de conforto. Jonas estava confortado, irmão, no fundo do navio. Ele não te chamou para você ficar dormindo, parado, apático. Se for preciso mandar uma tempestade, ele vai mandar. Eu sei que é difícil dizer isso, mas se for preciso mandar, ele vai mandar. Eu sei que não é para dar muito glória a Deus, nem para pular, nem para fazer rabo de arraia, nem para fazer aviãozinho da karatê. Aleluia. O peixe está com a boca aberta, mas se eu fosse você, já me mexia antes. Eu não estou falando de cargo na igreja. Eu não tenho cargo, irmão William. Estou falando de fazer alguma coisa no reino, para o reino. Sai desse porão rápido, pelo amor de Deus. Mesmo que você tenha tomado a direção errada, Deus vai refazer a rota e vai preparar um lugar certo para que você seja usado poderosamente.
Aí, queridos, eu li aqui, irmãos, que os marinheiros temeram, lançaram sortes, caiu sobre Jonas. E Jonas, irmão, então foi lançado ao mar por aqueles homens. Mas mesmo nesta situação, eu vejo Jonas recebendo um livramento. Aí você vai dizer, mas como assim, irmão Willi? Irmãos, ele entrou na boca do grande peixe, mas ele saiu inteiro. Eu sei, você talvez tenha tomado a direção errada, e quem sabe você esteja hoje na fase da tempestade, ou quem sabe você esteja na fase do ventre do peixe, e quem sabe, queridos, alguém viu você sendo lançado, aleluia, na boca do peixe, e está dizendo, não vai sair mais, acabou para ele, o peixe vai, aleluia, deglutir, vai mastigar, as enzimas vai derreter, o suco gástrico vai derreter, mas eu tenho uma boa notícia para você, aleluia, quem dá a última palavra é Deus. Você vai sair inteiro e pronto para ser usado por Deus. A escola do vento é difícil, mas quem sai para ganhar vidas, sai cheio da unção de Deus e sai para a glória do Senhor. É por isso que é bom ser crente. Sabe por quê, querido? Porque no carnaval o camarada sai do carnaval, bebe, usa droga, fuma, aleluia, prostitui, faz tudo que não presta e volta todo quebrado. Mas aqui é diferente. Você pode ter entrado quebrado, mas você dá glória, você recebe a unção, você recebe a palavra e você vai sair inteiro para a glória de Deus. Aqui você sai inteiro. Aleluia. Interessante, irmãos, que a Bíblia não diz que foi parar no estômago, mas diz que foi parar no ventre. E qual a diferença? Alegoricamente, estômago fala daquilo que você come, mas ventre está falando de geração de vida. Tem gente aqui que está no ventre, aleluia, mas está sendo gerado um novo adorador, está sendo gerado um novo pregador, está sendo gerado um novo cantor, está sendo gerado alguém que vai glorificar o nome de Jesus. Se você está no ventre, glorifica no ventre, porque ventre é lugar de gerar adorador. Aleluia, glória, glória. Interessante, irmãos, que Jesus falou sobre o profeta Jonas. Mateus capítulo 12, versículo 38 a 41. Olha, irmãos, o que a palavra vai dizer. Glória a Jesus. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O que Jesus queria dizer, irmãos, quando disse sobre o sinal do profeta Jonas? Irmãos, escuta, tem um paralelo aí entre Jonas e Jesus. Glória. Jonas pagou o preço para descer para o navio de madeira. Jesus pagou o preço para subir na cruz de madeira. Houve uma escolha entre Jesus e Barrabás para ver quem era culpado. Embora Jesus fosse inocente por causa dos nossos pecados, a culpa caiu sobre ele. Mas houve um sorteio para ver quem era culpado no barco, e a culpa caiu sobre Jonas, o culpado. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e Jesus ficou 3 dias no seio da terra. Nenhum osso de Jonas foi quebrado, nenhum osso de Jesus foi quebrado. Jonas foi tragado pelo peixe, Jesus foi tragado pela sepultura. Jonas saiu do ventre do peixe e levou uma nação ao arrependimento. Jesus saiu da sepultura para levar todas as nações ao arrependimento. E para a glória de Deus, eu e você ouvimos a palavra de Deus e estamos aqui glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Eu estou com um bocado de folha aqui, que essa mensagem estava sendo preparada ainda, estava no forno ainda. Mas, irmãos, se esta igreja está assim repleta, é porque ele saiu do sepulcro,
Aleluia. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, a sepultura está vazia, o ventre do peixe está vazio, o ventre de Maria está vazio, mas o teu coração deve estar cheio nesta noite da presença de Deus. Aleluia. E Deus fala em todo o tempo, queridos. Deus falou ao peixe para cumprir o seu propósito. Deus fala o tempo todo, em todo o tempo. É verdade mesmo. Aleluia. E no capítulo 2, versículo 10, Deus falou ao peixe. No capítulo 4, versículo 39 de Mateus, que nós lemos, Jesus falou com o mar e com o vento. No capítulo 1, versículo 20 de Gênesis, Deus falou com as águas. No capítulo 4, versículo 7 de Jonas, Deus falou com o verme para comer a planta. Deus fala com o peixe, Deus fala com o mar, Deus fala com o vento, Deus fala com o corvo, Deus fala com a terra, Deus fala com as águas, Deus fala com o verme, mas Ele prefere falar com você porque você é filho. Ele quer ser ouvido por você porque Ele é o seu Pai. Ele quer ter um relacionamento com você e uma intimidade com você. E se você está ouvindo a palavra, Ele está falando com você. Mas Deus não só fala com, Deus fala por meio também. Porque no capítulo 22 e versículo 28 de Números, Deus fala com Balaão por meio da jumenta. Porque senão o profeta ia aparecer, irmãos. Em Êxodo capítulo 3, versículo 5, Deus falou com Moisés por meio do fogo na sarça. Em Jó, versículo 38, versículo 2, Deus falou com Jó por meio do redemoinho. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala. Agora eu preciso ouvir, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir a voz de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 8, Deus falou com João por meio de um anjo. Em Êxodo capítulo 28, versículo 30, Deus falava por meio do urim e do tumim. Mas o que Deus gosta mesmo é de falar pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus diz que Deus falou pelo Filho. Hebreus 1 e 1, o irmão vai colocar lá e eu vou ler e nós vamos dar glória a Deus. Hebreus 1 e 1, eu vou esperar lá, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos pelo Filho nestes últimos dias. Jesus está falando e quantos estão ouvindo e pode dar um brado de glória ao nome de Jesus? Glorificado seja o nome de Jesus. E depois de todo o processo, irmãos, que Jonas passou, ele cumpriu a vontade do Senhor. Porque a Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas. E ele caminhou 3 dias. E quando chegou na cidade de Nínive, aquela cidade de homens maus, uma terra pagã, uma terra de homens violentos, ele pregou a palavra de Deus. E a Bíblia diz que do menor ao maior se vestiram de pano de saco, jogaram cinza na cabeça, rasgaram as suas vestes, e até os animais jejuaram, e 120 mil pessoas, aleluia, receberam a palavra de Deus e se arrependeram, porque a palavra tem poder, querido. Pregue a palavra, fale a palavra, vaticine a palavra, aleluia, propague a palavra e deixe o Espírito trabalhar, porque a palavra tem poder. Aleluia. E aí, queridos, a Bíblia diz que Jonas ficou triste. Você já ouviu alguém ser salvo e um crente ficar triste? Jonas ficou triste. Sabe aquele seu vizinho que manda o menino pegar o prego e passar na lateral do seu carro porque não gosta de você que você é crente? Sabe aquele vizinho que a sua esposa lava a roupa com tanto carinho, põe no varal e ele pega e joga a lama lá no quintal dele na tua roupa? Sabe aquele que joga saco de lixo dentro do seu quintal? Aquele que põe tudo que é música que não presta bem alto, põe a caixa de som virada para o seu lado para te perturbar, você não consegue nem ler a Bíblia. E aí a gente fica pensando assim: eu vou orar para Deus fazer justiça, vou orar para Deus matar,
esse miserável tem que ir para o inferno de cabeça para baixo. Mas o amor de Deus repousa sobre ele. A misericórdia de Deus repousa sobre ele. Comece a orar por ele. Comece a abençoar a vida dele com a tua oração. Se for preciso, passe um dia sem comer em favor dessa vida. E peça a Deus para que te dê oportunidade, para que na hora certa, no momento certo, você fale a palavra. E acredite que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai fazer a obra. Porque aqui dentro, sentado aí, tinha muita gente ruim, que não gostava de crente, que detestava a Bíblia, mas está aqui hoje dando glórias ao nome de Jesus. E esse que nos fala era ruim também, mas eu também estou dando glórias ao nome de Jesus Cristo para sempre. Aleluia. E aí Jonas ficou triste, irmão, sentado debaixo da bomboreira, e ficou lá reclamando com Deus. Senhor, não era isso que eu dizia? Capítulo 4, olha o capítulo 4 aí, querido, no comecinho, olha lá, o Jonas foi orar ainda. Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, ou seja, antes de eu pagar a passagem, antes de eu ir para trás, eu já estava imaginando que o Senhor ia salvar, pois eu sei que o Senhor é piedoso, o Senhor é misericordioso. Nas entrelinhas, o Senhor não devia ser misericordioso assim, o Senhor não devia ser piedoso assim, o Senhor tinha que matar. Se eu não pregasse, o Senhor tinha que matar. O Senhor é longânimo e grande benignidade, te arrepende do mal, irmão. Deus é misericordioso, querido, senão você não estava aqui. Quem era você? Boca suja, batedor de cativó, macumbeiro, sem vergonha, passava as pessoas para trás, não valia nada. Deus olhou para você dos céus e disse: eu quero, é minha, é meu, e salvou você, limpou tua veste, te deu um banho de sangue no cordeiro, e você está aqui hoje limpinho, novinho, na presença de Deus e glorificando o nome do Senhor. É motivo para você abrir a boca, encher-se de pulmão, soltar a voz e glorificar ao nome de Jesus. Glória, 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 glória. Reicho de raça, ele mantuia a sé, aleluia, glória, oh glória. Reicho de raça, reicho de raça, comandante da raia, rebabassi de raça, comandante. Aleluia. Aí, queridos, Deus respondeu Jonas, capítulo 4, eu vou lá. Ele diz: é razoável esse teu ressentimento. Aí Jonas sentou-se debaixo da bomboreira. Deus falou com o verme: pica lá a base da planta, para a planta morrer. A Bíblia diz que a planta murchou e o sol começou a queimar a cabeça de Jonas. Ele disse: você está com dó de um pé de planta, rapaz, e não tem dó de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da direita. Aleluia, aleluia. Deixa eu terminar aqui, querido. Deus fez misericórdia da sua vida. Então este vizinho seu, eu sei, Jesus pagou o preço de sangue pela vida também. Eu sei que é tribuloso, eu sei que te incomoda, eu sei que alguém está te perturbando, mas põe ele debaixo do teu joelho, que Deus vai fazer milagre. Aleluia. Carro novo não é milagre, jet ski não é milagre, uma lancha em casa não é milagre, aleluia, mansão não é milagre, chave de apartamento não é milagre, mas uma alma salva é milagre, porque é uma transformação de vida que perdura para todo sempre. Aleluia. E a última lição é que Deus é misericordioso. Meu Deus, Deus é misericordioso. Deixa eu terminar dizendo uma coisa para vocês. São 8 horas em ponto. Alguém entrou aqui hoje, o Espírito fala no meu coração agora. E você essa semana falhou, fez alguma coisa que não era para fazer. Você pensou alguma coisa que não era para pensar. Você viu alguma coisa que não era para ver. Você falou alguma coisa que não era para dizer. E o diabo está te acusando o tempo todo. Você está incomodado, mas você veio no hospital espiritual, você veio na casa da misericórdia, e você está sentindo que quando você dobra o joelho para orar,
Alguma voz está dizendo: não adianta orar, porque Deus não vai te ouvir. Eu venho aqui com o profeta de Deus te dizer que isso é mentira de Satanás. Ele é mentiroso e pai da mentira, querido. Se você se arrependeu, se você está incomodado, você vai chegar diante de Deus, vai se ajoelhar diante dele, você vai pedir perdão ao Senhor, e a misericórdia de Deus vai repousar sobre a tua vida. Deus não quer te perder. A sua alma é preciosa para Jesus, a sua vida é preciosa para Jesus, e a graça de Deus repousa sobre a sua vida e repousa sobre a sua casa. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe os irmãos, e conte sempre com a misericórdia de Deus, porque Ele ainda fala. Amém.